O consumo de vinho está crescendo entre o consumidor brasileiro. E aqui na região, uma empresa tradicional na distribuição do vinho e que sempre apostou é a distribuidora Colório. E eu estou aqui hoje com a segunda geração da empresa, que é o Luiz Felipe Colório. Prazer então no programa, Boa Felipe. noite, é uma satisfação em estar aqui participando do programa contigo. Me diga uma coisa, Luiz Felipe, quando começou a distribuidora Colório? Então, a distribuidora ela começou nos anos 90, né? Quando o meu pai, né, o Paulo Colório, ele iniciou essa distribuição para a cidade. Num primeiro momento, ela foi feita diretamente dos importadores para Gramado. Como é que funcionava? Ele acabava fazendo as vendas e a própria importadora trazia para a cidade. A partir de 92, ele fundou a distribuidora, que aí sim ele começou a comprar os produtos e fazer ele mesmo a distribuição na cidade. Anteriormente, ele trabalhava com a Brahma e fazia junto com isso ele fazia a distribuição. O consumo de vinho vem aumentando muito. Talvez por isso a distribuidora também cresceu muito. Quantos restaurantes da região mais ou menos atende hoje em dia? Isso, o consumo de vinho é importante salientar que ele aumentou muito na pandemia. Por mais que fechou muitos comércios, restaurantes, o consumo em casa aumentou muito. Chegou a bater no Brasil o consumo 2,7 litros por pessoa. E normalmente no Brasil era 2,2, hoje, em 2022, está 2,4. Voltando à tua pergunta, né, em Gramado hoje a gente atende cerca de 70%, 75% do mercado. E qual é a preferência do público? Continua sendo argentino e chileno ou já tem uma tendência para o vinho gaúcho? Hoje, como a gente trabalha em dois nichos de mercado, né, a gente tem a parte da loja e a parte da distribuição. A loja, que se chama Empório 235, como a gente recebe bastante turista, a gente vende bastante vinho gaúcho, que daria cerca de 50% da venda. Já em restaurantes e hotéis, ela cai um pouquinho o vinho gaúcho para uns 30%, 35%. Principalmente porque ainda os vinhos importados eles têm uma marca um pouco mais forte. Então o cliente acaba não querendo arriscar e toma principalmente vinhos chilenos e argentinos, que normalmente em cartas de vinho é o que compõe a maior parte do restaurante juntamente com nacionais. Seriam brasileiros, argentinos e chilenos. E no restaurante, qual é a média de vinho brasileiro? Hoje está crescendo bastante, o pessoal tá notando, né, que o turista cada vez mais tem interesse em conhecer o vinho nacional, conhecer produtos da Serra, de Flores da Cunha, que são bem interessantes, Pinto Bandeira, Campanha, e está aumentando o número. Hoje vamos dizer assim, que numa carta de 50 rótulos, contando com espumantes, chega a dar 25 produtos nacionais, né? O Malbec continua sendo o vinho mais consumido? Em variedade de uva, o Malbec, para nós ali na venda, é disparado. E até em pesquisas, né, que eu dei uma olhadinha, realmente é a uva que mais vende no varietal. Depois do Malbec acaba sendo a Cabernet Sauvignon, né, que é uma das mais famosas. E depois vem o blend, né? O blend é uma mistura, né, uma mescla de uvas que acaba agradando muito ao público por questão de equilíbrio, né? Torna o vinho um pouco mais equilibrado. Mas hoje, disparadamente, o Malbec. Qual é o vinho mais caro que vocês têm hoje em estoque? Hoje o mais caro que a gente tem é o Petrus 2015. Está na faixa de quanto? Ele fica hoje na faixa de uns 47, 50 mil reais. A garrafa. A unidade. E me diga uma coisa, eu sei que tem muita gente de dinheiro, empresário do centro do país, que costuma ou costumava comprar diretamente de vocês. Eu digo costumava porque alguns já morreram. Dá para citar alguns compradores aí importantes? Sim, com certeza. A gente tinha até há pouco tempo, né, o próprio ator, o Tarcísio Meira, ele era um cliente nosso assíduo. O próprio Roberto Marinho também, ele é um cliente que comprava relativamente bem. E no ramo de futebol a gente teve uma convivência muito boa e até virou cliente e amigo com o Abel Braga, né? O Abel até vou contar, e ele é grande fã da vinícola Muga, né? Que é uma vinícola espanhola de Rioja. Por falar em vinho europeu,
Como é o trâmite para o vinho europeu chegar até aqui? É muito imposto em cima? É bastante imposto. Hoje, para ter uma ideia mais ou menos de impostos que a gente paga para receber produtos, ele gira em torno de 60% acima do valor do produto. A gente até trouxe alguns vinhos agora, alguns franceses, e realmente a carga tributária, impostos em cima dele girou, aliás, nessa faixa, perto de 60%. E como é lidar com a variação do câmbio? Porque você faz uma encomenda com câmbio num valor, quando chega aqui já é outro valor e tem que repassar. Isso. Na verdade, a gente paga como? A gente faz o pedido, né? A gente faz o pedido lá com a vinícola, fecha o pedido, e ele vem. Quando chega aqui é o dólar do dia, né? Que acaba sendo o fechamento da cotação. Então, varia muito conforme o mercado, né? Se o dólar do dia que tu encomendou demorou 3 meses para chegar, quando chegar aqui, por exemplo, chega hoje dia 2, o dólar tá a 5,25, é esse o dólar, é a cotação do dia. Qual é o vinho que vai crescer ainda, que ainda não é muito conhecido e que ele vai virar vedete daqui a pouco? Tem alguma ideia? Tanto o vinho gaúcho quanto o vinho estrangeiro? De nacionais tem bastante vinícolas interessantes, né, que tem um potencial de crescimento muito grande. Aliás, falando em potencial, né, os vinhos nacionais eles têm um potencial de guarda, né, os produtos em si muito bons, porque é uma terra, um terroir que produz vinhos com bastante acidez, né, então ele consegue ter uma guarda muito boa. Mas falando assim de vinícolas menores, eu acredito que tem a linha da Torcello, que é muito interessante os produtos. Ele tem um crescimento já muito bom, tem várias pessoas que já conhecem a vinícola e buscam conhecer a própria vinícola fazendo visitação. Tem uma pousada, é muito bacana os produtos. É da onde? Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos. É bem bacana, uma vinícola que produz assim nos vinhos mais tops, poucas garrafas, menos de 5.000 normalmente, né? Varia conforme a safra, mas são produtos excelentes. Uma que a gente tem uma parceria muito boa também, que já é bem conhecida, a Lídio Carraro, né? Que patrocinou até vinhos da Copa, fez o vinho da Copa, das Olimpíadas, que também é uma vinícola muito boa, que não produz vinhos com barrica, né? É uma filosofia deles, que é bem interessante. E de fora, para mim é meio complexo falar de fora, né? Porque principalmente de argentinos, por conta do contrabando, acaba vindo mais vinhos conhecidos, né? Como Catena, Alma Negra. Mas a gente trabalha com algumas vinícolas bem interessantes que têm um potencial de crescimento grande, como a linha do Sim Palavras, de vinhos mais comerciais, e vinhos que têm uma produção muito pequena, a linha da Wine Circo, que é uma vinícola que tem somente 12 hectares plantados. Então é uma vinícola bem pequena, produz um produto excelente. Luiz Felipe Colório, administrador de empresas, eu esqueci de falar, da Colório Distribuidora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, e quando puderem, apareçam lá na Colório Distribuidora para conversarmos. Comerciante já desde cedo, filho de peixe, peixinho é. Nós voltamos amanhã diretamente do Festures, do estande da Gramado TV, às 7h30, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos. E claro, você merece o novo.